noite, igreja, a paz do Senhor. Nós estamos dando início a mais um culto de adoração ao Senhor. Aquieta o seu coração e vamos adorar o Senhor nesse culto maravilhoso que estamos prestes a presenciar. Boa noite, irmãos. Eu quero te encorajar a criar expectativas do que Deus vai fazer nesse culto. Por isso, se alegre. Vamos lá, se anime. Vamos adorar o Senhor de todo o nosso coração. Amém, irmãos. Agora que nós acabamos de cantar os louvores, vamos partir para a parte da mensagem. O quê? Já acabou o louvor? Ah, não. Pode falar para esse pastor colocar esse culto para mais tarde. Tá muito cedo. Já perdi o louvor? Como assim? Que é isso? Não. Milagres podes fazer, nada é incomum ao teu poder. Tua mão agindo está. Segues a me visitar e a cada Lázaro ressuscitar. Tua voz chamando-me estás. Sei que és poderoso. Meu Deus, faz teu querer. Tudo é possível. Tudo é possível em ti. Não perdeste uma batalha. Não perdeste uma batalha. Eu sei, não perderás. Poderoso, meu Deus, faz teu querer. Tudo é possível. Tudo é possível em ti. Não perdeste uma batalha. Não perdeste uma batalha. Eu sei, não perderás. Tudo é possível. Tudo é possível em ti. Não perdeste uma batalha. Não perdeste uma batalha. Eu sei, não perderás. Eu sei, não perderás. Eu sei, não perderás. Tudo é possível.
Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos ao nosso culto deste domingo. Gostaria de pedir que você, por favor, se acomode aí na sua casa, na sala da sua casa, onde você estiver. Esse tempo será um tempo tão breve que vale a pena você estar atento para que o Senhor possa falar com você, tá bom? Então acompanhe conosco, esteja aí atento para que nós possamos realmente juntos sermos edificados. Amados, eu quero trazer uma palavra hoje a respeito do que temos vivido de um modo geral. Nessa semana foi levantada uma importante discussão no Brasil a respeito da permissão dos cultos presenciais durante a pandemia. E é interessante que eu tenho acompanhado um pouco esse julgamento e durante a defesa feita pelo advogado-geral da União, Dr. André Mendonça, nós tivemos uma grande satisfação em ouvir alguém defendendo de maneira tão clara o que é a essência da igreja. Nos chama a atenção o fato de que a Igreja de Cristo ela está sendo discutida nos tribunais. Você já pensou isso? Isso nos lembra do livro de Atos. Em Atos dos Apóstolos, durante a perseguição sofrida pela igreja primitiva, os cristãos, os apóstolos, as autoridades foram levadas diante do sinédrio, diante dos tribunais. De repente, a advertência que o Senhor Jesus nos deu, ela começa a fazer muito sentido. Jesus fala aos cristãos, advertindo que eles seriam levados aos tribunais perante as autoridades. E quando nós líamos isso na Bíblia, nos Evangelhos, isso nos parecia que era algo apenas para os apóstolos daquela época, mas não. E Jesus diz, por exemplo, em Mateus 24, irmãos, tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Essa é uma palavra de Jesus, alertando, logicamente, os cristãos daquela época, mas temos vivido isso esses dias no Brasil e no mundo. Porém, eu acredito também, amados, que toda essa discussão, ela abre uma grande oportunidade para nós. Essa é uma grande oportunidade do mundo conseguir entender e enxergar a verdadeira essência da Igreja de Cristo. Estamos vivendo um tempo em que os verdadeiros filhos de Deus serão revelados. A palavra de Deus já nos falava sobre isso, que viria um tempo em que nós seríamos conhecidos como verdadeiros filhos de Deus. E esse tempo já chegou, quando Jesus determina, esse tempo do futuro como o princípio das dores. Amados, desde a queda de Adão e Eva, os seres humanos procuram um caminho que os leve ao encontro da divindade. É inegável a necessidade que todos os seres humanos têm de preencher esse vazio existencial. Estava conversando essa semana com uma pessoa e nós tratávamos exatamente desse vazio existencial das pessoas. E esse vazio leva os seres humanos a uma busca. É claro que ao longo da história, muitas tentativas foram erradas. Há muito engano, o engano de Satanás, que desvia as pessoas do verdadeiro Deus, do verdadeiro caminho. E aí os seres humanos vão criando as suas religiões, as suas ideias, e essas tentativas realmente são erradas. Hoje, eu quero lembrar aos amados a respeito das duas dimensões da verdadeira espiritualidade. Então, sabendo que a Igreja de Cristo está sendo discutida nos tribunais brasileiros, na mais alta corte da justiça brasileira, o assunto destes dias é a igreja, o culto a Deus. Podemos permitir o ajuntamento ou não? O que é a verdadeira adoração a Deus?
Isso gera muitas dúvidas. E eu tenho visto a manifestação de algumas pessoas que são cristãs, mas que fazem manifestações equivocadas, não totalmente completas. Isso tem chamado a minha atenção. Por isso hoje quero falar exatamente sobre essas duas dimensões da verdadeira espiritualidade, para que eu e você saibamos nos posicionar diante do que está acontecendo. No Velho Testamento, começando com um breve histórico, a busca por Deus exigia o cumprimento de uma série de rituais. Então, quem conhece o Velho Testamento sabe que o ser humano, naquela busca de encontrar a Deus, especialmente a nação de Israel, tinham que cumprir uma série de rituais. Deus era um ser separado. No Velho Testamento nós encontramos um Deus que se separa do povo. A palavra santo significa isto. Quando a Bíblia diz Ele é santo, 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 significa que Ele é tão santo e separado do pecado, que no Velho Testamento havia essa distância, sem dúvida, entre Israel, entre os seres humanos e Deus. E alguns elementos, inclusive, reforçavam muito bem essa separação. Em alguns momentos que Israel teve uma proximidade com Deus, Deus se mostrava através do fogo, através de uma nuvem, através do terremoto que vinha de repente. Então, todos esses elementos, fogo, nuvem, terremoto, eram elementos hostis, elementos que queriam reforçar: olha, Deus é Senhor sobre todas as coisas, mas vocês precisam estar um pouco distantes dele. Naquela época se fazia necessária a construção de altares, e finalmente, depois dos altares, nós vimos a construção de um templo, construído por Salomão na cidade de Jerusalém. Gênesis 35 nos fala, por exemplo, de Jacó. Gênesis 35, versos 13 a 15. E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite, e chamou Jacó aquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. É uma passagem muito bonita do Velho Testamento, em que Jacó teve um encontro com Deus, e ali ele lutou com o anjo. Você conhece essa história? Depois de uma luta com o anjo, Deus o deixou, e naquele lugar então, para marcar aquele encontro que Jacó teve com o Senhor, com o Deus Todo-Poderoso, ele constrói um altar de pedras. Então todos esses elementos eram os elementos comuns no Velho Testamento. Havia uma distância, havia um respeito muito grande. Para se aproximar, eles precisavam às vezes construir um altar para marcar o local de encontro. Também no Velho Testamento foi constituído um grupo de pessoas separadas, especialmente para se aproximarem de Deus, chamados os sacerdotes. Então é interessante, o povo de Israel, ou qualquer pessoa que quisesse se aproximar do Deus verdadeiro, não poderia fazê-lo diretamente. Precisava ir através desses rituais, do sacrifício, do templo e também do sacerdote. E a função do sacerdote era uma função impressionante. A Bíblia nos diz em Hebreus 5, isso está relacionado inclusive com um pouco que foi pregado na semana passada, quando Estevão fala da questão de nós estarmos sensíveis à necessidade das pessoas, sabendo que apesar das grandes promessas de Deus, nós também, cristãos, podemos estar sofrendo diante deste mundo. Diz aqui Hebreus 5, 1 a 3, porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. E olha que interessante, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Então a Bíblia fala
que Deus constituiu homens especiais no Antigo Testamento para que o povo pudesse se aproximar dele, de Deus. Esses homens especiais chamavam-se sacerdotes. E a função do sacerdote era ligar o ser humano a Deus, sendo que uma das dimensões do sacerdote era justamente a sua fraqueza. Aqueles sacerdotes eram homens e sabiam das fraquezas humanas. E mesmo sabendo das fraquezas humanas, eles tentavam aproximar os seres humanos e pedir um favor de Deus. E completa aqui em Hebreus 5, verso 3, e por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Então é interessante, amados, que no Velho Testamento havia toda uma série de rituais para que os seres humanos pudessem se aproximar de Deus. Essa religiosidade, ela é vista ainda em alguns lugares. Apesar da Bíblia dizer que Jesus veio e todos esses rituais, eles se modificaram, né? Muitos rituais do Antigo Testamento deixaram de existir quando Jesus veio como o Cordeiro de Deus, como o sacerdote de Deus. Mas no Velho Testamento, para se aproximar de Deus, havia essa necessidade. Um templo, um altar, o sacerdote, os elementos do fogo, o ritual do sacrifício, e isso era passado pelos israelitas para os seus filhos, de geração em geração. Por que eu estava falando sobre o Velho Testamento? Porque nós precisamos hoje entender qual é a essência da igreja. E eu repito, a essência da igreja está sendo discutida nos tribunais. O que a igreja pode ou não fazer? O que o cristão verdadeiro deve ou não deve fazer? Muitas vezes nós temos visto diante desse tempo especial que precisamos reconhecer, é um tempo de exceção, é um tempo de pandemia, mas esse tempo de exceção, no futuro, ele pode se tornar a regra. Hoje, a nossa manifestação de fé, a nossa liberdade de fé está sendo determinada por autoridades civis. Será que isso é correto? E aí então eu quero que você acompanhe comigo agora e abra sua Bíblia no livro de Hebreus capítulo 10. Em Hebreus capítulo 10, versos 15 a 20, nós vamos falar e terminar a nossa palavra em cima desse texto. Hebreus capítulo 10, 15 a 20. E diz o seguinte: o Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Falar sobre a essência da igreja é falar sobre esse encontro do ser humano com Deus, que no Velho Testamento exigia uma série de barreiras e rituais. Mas quando a Bíblia diz que Jesus veio, viveu entre nós, morreu na cruz e ressuscitou, a Bíblia diz que Jesus então ele rasgou o véu que separava o ser humano de Deus. Essa é uma figura do templo do Velho Testamento. O sacerdote ele podia entrar numa determinada área do templo e, separando aquela área da presença de Deus, existia um grande véu que vinha de alto a baixo. E a Bíblia nos diz rapidamente que quando Jesus morre na cruz, esse véu foi rasgado, significando que o sacerdote então tinha acesso direto à presença de Deus. Então essa é a primeira dimensão. E aqui está aquilo que eu tenho visto alguns cristãos dizerem com razão,
eu não preciso ir na igreja, eu não preciso ir num prédio para exercer a minha fé. Isso é verdade. Isso é verdade primeiramente porque a Bíblia diz que a nossa aliança com Deus é uma aliança que Deus colocou nos nossos corações. É uma aliança que Ele colocou na nossa mente. Diz aqui: porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E interessante que a grande diferença da velha aliança com a nova aliança em Cristo é que agora, para adorar a Deus e conhecê-lo, eu posso fazer diretamente. Quando eu recebo a Jesus como Senhor da minha vida e o Espírito Santo vem habitar no meu coração, eu passo a ter uma aliança livre com Deus. Eu não dependo do sacerdote, eu não dependo do templo, eu não dependo de sacrifícios. Por quê? Porque um sacrifício único foi feito, e esse sacrifício é válido para o resto da vida, o resto dos séculos. Também eu passo a ser a habitação de Deus, o Espírito Santo vem habitar no meu corpo, sem dúvida. As leis de Deus são imprimidas na minha mente, no meu coração. Então é verdade quando nós falamos que eu não dependo de um templo de 4 paredes para exercer a minha fé. Porém, amados, na mesma passagem de Hebreus capítulo 10, um pouquinho mais adiante, eu quero que você leia comigo, nós encontramos os versos 24 e 25, e eu termino com essa passagem aqui. No mesmo contexto de Hebreus 10, em que a Bíblia me diz que agora em Cristo nós temos um novo e vivo caminho, e isto é verdade. Uma coisa é, eu não dependo de mais ninguém, ou sacerdotes, eu só dependo de Cristo para ter a minha fé e a minha comunhão com Deus, é verdade. Porém, no mesmo contexto, a Bíblia diz, Hebreus 10, 24 e 25, e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quanto vocês veem que se aproxima o dia. Esse dia é o dia final, que nós estamos caminhando para um dia final, para o arrebatamento da igreja, para o final das coisas. Eu não dependo de um templo de 4 paredes para exercer a minha fé, mas eu preciso da comunhão da igreja para crescer na minha fé, e isso nós não podemos abdicar, nós não podemos, como diz aqui, não deixemos de nos reunir como igreja. A comunhão pessoal é o outro lado da moeda, é a segunda dimensão. A primeira dimensão da nossa fé é a minha fé pessoal, subjetiva, em nome de Jesus, que eu faço a minha oração e eu não dependo de um lugar. Mas a segunda dimensão da nossa fé é a dimensão do crescimento, que vem com a comunhão, com o compartilhar. A Bíblia inclusive nos fala sobre dons espirituais, e os dons eles se manifestam quando a igreja está unida, reunida. Então, amados, está chegando um tempo que nós precisamos decidir quem somos. Eu entendo que no meio da pandemia, com casos e casos, nós precisamos ser prudentes. Como pastor, eu não quero ver ninguém doente, não é? Indo para o hospital, perdendo a sua vida, porque nós fomos irresponsáveis e porque reunimos a igreja lotada. Não é nada disso, não se trata disso. Mas nós precisamos estar atentos a uma questão. Hoje, a desculpa é a pandemia, então vamos fechar igrejas, não vamos deixar esse povo se reunir. Amanhã será outra justificativa, amanhã será uma outra razão lógica, e aí então o que está acontecendo é que nós vamos aceitando aos poucos
que o Estado, os governantes definam a nossa manifestação de fé. E eu preciso dizer a vocês que mesmo diante das autoridades máximas do nosso país, existem sem dúvidas aqueles ministros do STF que querem o fechamento das igrejas nesse tempo de pandemia e dão as suas justificativas. Mas existem também grandes juristas que defendem a liberdade da igreja de se reunir e ter comunhão, respeitando sim as devidas regras e a necessidade do tempo especial que vivemos. E eu quero terminar me referindo aqui à fala do advogado-geral da União, que é cristão, pastor. Ele é hoje o advogado-geral da União. Ele fez a defesa lá diante do Supremo Tribunal Federal, e ele faz uma defesa maravilhosa sobre a essência da igreja. E eu peguei um pequeno trecho para terminar aqui. Ele diz: ser cristão, na sua essência, é ter comunhão não apenas com Deus, mas também com o próximo. Ser cristão é estar junto ao próximo, é ter compaixão do próximo, é ter compaixão e chorar junto, lamentar junto, dando suporte necessário para aqueles que se aproximam possam superar as suas dificuldades. Então, olha o aspecto interessante. A minha fé é pessoal, eu não dependo de templo, mas também a fé cristã, ela é comunitária. Eu preciso estar próximo para ajudar as pessoas, para aconselhar, para orar por elas, para ajudar inclusive com bens materiais. E olha que coisa impressionante. Um estudo mostra que a frequência semanal a cultos religiosos está associada a uma taxa de suicídio 5 vezes menor. As pessoas que frequentam semanalmente um culto religioso têm 5 vezes menos chance de buscar o suicídio como solução da sua angústia, da sua tristeza. Então fica aqui, meu irmão, você que está aí me ouvindo, chegou o tempo de nos posicionarmos. Você tem que saber o que é ser cristão. Exerça a sua fé pessoal, a sua oração. Quando for necessário o seu jejum, a sua leitura da palavra, isso eu não posso fazer por você, você tem que fazer individualmente. Mas também precisamos estar entendendo que a comunhão ela é extremamente necessária para a manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas e para podermos ajudar as pessoas. Então ore comigo nesse sentido, que essa pandemia vá embora, que a gente possa o quanto antes retornar à nossa comunhão, mas fica aqui o alerta, daqui no futuro próximo a justificativa será outra. O mundo vai encontrar um modo de tentar cercear a nossa liberdade, de abafar a nossa fé, porque o anticristo vai estar trabalhando por isso. Então fica aqui o meu alerta. Ore por você, pela sua família, não deixe a chama da sua fé se apagar. E vai aqui a minha oração, para que o quanto antes possamos estar reunidos para a manifestação da nossa comunhão. Que Deus te abençoe. Eu quero finalizar aqui com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, sabemos que o Senhor nos estabeleceu na face da terra para vivermos o reino do Senhor. Obrigado porque nós temos um sumo sacerdote perfeito, que é o Senhor Jesus. Nós não precisamos mais de sacrifícios, nós podemos adorar o Senhor em qualquer lugar, mas sabemos que o Senhor também estabeleceu a igreja como uma comunidade, para que através da igreja o poder do Senhor fosse conhecido diante das autoridades, dos principados. Então a minha oração primeiramente é por aquele irmão, irmã que está me ouvindo agora, que a sua fé não se apague, que o Senhor possa, ó Deus, avivar esse coração, que os irmãos não deixem a leitura bíblica, não deixem a oração, não deixem de buscar o Senhor na sua casa, onde estiverem,
mas vai a minha oração também, ó Deus, que o Senhor mova-se para que nós possamos retornar aos nossos cultos, para ver a manifestação poderosa do Teu Espírito Santo. Por isso entregamos ao Senhor a nossa vida. Eu peço a Tua paz sobre todas as famílias que estão me ouvindo agora, o Teu poder e a Tua graça, em nome de Jesus. Amém.